I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Yes, I can make it now, the pain is gone. Haha, estamos aqui nesse evento maravilhoso, o segundo dia. Eu não podia deixar de aproveitar a presença desse cara aqui, que eu não sei nem como descrever. Eu não sei se eu falo que ele é um monstro, não sei se eu digo que ele é um alquimista, não sei, eu ainda tô em dúvida. Eu sei que o cara é fera nos drinks e ele vai bater um super papo. Eu tô aqui com o Tom, ele vai falar pra gente um pouquinho sobre a história dele, sobre os cursos que ele ministra, capacita muita gente aí, tá na área e é referência. Tom, valeu demais, obrigado pela sua presença. Bora bater um papo aqui. Bora bater um papo. Bom dia, pessoal. Tati, primeiramente, obrigado pelo convite, a oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho. Pra gente é um prazer poder levar isso aqui pro pessoal. É minha primeira vez em Brasília, né? Em ministrar em uma masterclass da Verve. Sou mixologista da marca. Para quem não sabe, o mixologista ele é não apenas um representante daquele produto, mas é o responsável pela concepção das receitas, pela educação da parte do destilado. Então muitas vezes o cliente final ele vê o drink pronto, mas ele não entende, tem todo um conceito, todo um estudo por trás, igual o café, né? Com certeza. Café, a gente pega aquela xícara ali, aquele café, e agora entrando também no mundo do café, cada coisa que a gente descobre é sempre uma novidade, estilos, torras, e na coquetelaria é a mesma coisa. E como é que você começou essa paixão aí? A gente sempre fala que a gente nunca escolhe o bar que escolhe a gente. Né? Então eu cursava Direito na época, não cheguei a concluir o curso, fui fazer um freelance num bar na minha cidade natal, em São Paulo, né, num belo dia em 2005. Então esse freela acabou virando um emprego de 4 anos. Caramba, 2005 foi o seu primeiro contato assim, caramba, eu já conhecia como consumidor, né? Lógico você tá com doutorado. Lógico que a coquetelaria ela não era tão desenvolvida como é hoje, né? É verdade. Então eu conhecia como consumidor, de ir no bar e beber e tudo. E depois que eu fiz a transição do outro lado, até então eu levava como freelance mesmo. E foi passando o tempo, eu fui me apaixonando pela profissão. Eu sempre falo que o bartender, ele é bartender de fato, né? Então até os primeiros 4 anos eu estava bartender, eu ainda tinha pretensão de fazer outras coisas, não levava tão a sério. Depois que a chave virou, eu vi que seria aquilo que eu faria desde então, e aí comecei a fazer alguns cursos para me especializar da melhor maneira. São Paulo, a sua cidade, ela tem muita área, muita oportunidade e muita referência, né? A gente sempre fala que São Paulo é a vitrine para tudo, né? Ela é a vitrine do Brasil inteiro. Para tudo, assim, principalmente nesse setor nosso de hospitalidade, serviço. Sim, atendimento, assim. Fui muito bem afortunado por estar ali, né, no CN de tudo. Em 2017 eu me mudei para Florianópolis, onde eu resido hoje. E assim, eu sempre escutei falar sobre Florianópolis, a questão do turismo e tudo mais, mas o choque cultural foi muito grande quando eu cheguei. Então tive que me readaptar, né, aquele ritmo, outro ritmo e tudo mais. E ali foi o momento que eu fiz a transição, que eu parei de trabalhar como bartender e fundei uma empresa de consultoria para bares, a Gypsy Cocktails, e comecei a fazer esse trabalho de mixologista, primeiro para casas, desenvolvendo cardápios para restaurantes, bares, e agora, recentemente, trabalhando com marcas também. Faz 1 ano aí que estou fazendo esse trabalho com a Verve Destilaria, e desde então tem sido um desafio muito grande, mas um prazer também, né? Você está viajando pelo Brasil inteiro? Como é que é isso? Brasília é a primeira vez. Então, é a primeira vez aqui em Brasília. Temos uma empresa de Santa Catarina, São Bento do Sul. Então a gente fez um trabalho muito de base, estamos fazendo ali no nosso próprio estado, né? Com a parte de educação, desenvolvimento de profissionais. E agora dando voos mais longos aí longe de casa. Então Brasília agora
De repente os outros estados aqui em volta também. Mas você vai me contar o que te chamou aqui para Brasília, eu quero saber. Olha, nós fizemos uma parceria incrível com o Felipe, né, com o pessoal da Valor Distribuição. Então ele está distribuindo o nosso produto aqui em Brasília. E a gente sabe que é um produto muito novo, a gente fala de produtos locais. Então, o próprio gin, por exemplo, né, sempre chega gin novo a cada momento. Então, vim para cá para explicar o porquê que o nosso produto ele é diferente dos demais, quais são as qualidades dele, né? Mas, lógico que tem espaço para todo mundo e a gente sabe que o setor ele também carece de algumas informações que eu mesmo não tive lá atrás. Então, eu vim compartilhar um pouco com esses profissionais, conhecê-los, apresentar o produto da melhor maneira e mostrar para eles as possibilidades que eles podem atingir nos seus respectivos bares aí. O gin hoje, ele é uma bebida extremamente versátil, né? Ele combina com muitos ingredientes ali, inclusive com café. Com certeza. Né? Como é que você vê aí essa como é que eu vou dizer? Essa união dos dois? Né? A união aí. Olha, principalmente assim, né? Eu acho que a gente pode falar do café, mas pode falar também de outras misturas aí, né? Com certeza. Quando a gente fala de gin, a gente fala de café, eles têm muita similaridade na questão de aromas, né? Da experiência que eles vão proporcionar a quem está consumindo, né? Hoje temos o principal drink com café, é o Espresso Martini. Ele leva vodka, mas tem algumas opções também com gin que são bem interessantes. Hoje na feira nós estamos ali em parceiro com o pessoal do Ristretto Bar. Nós estamos com o nosso Negroni com o Espresso. Então, Coffee Negroni bem interessante. Quem estiver na feira aí, vai lá conferir. Nossa, gente, sério. Coffee Negroni é uma bebida que se tornou a querida, né? Tá todo mundo, assim, apaixonado. Ela foi a sensação da feira ontem. Eu acho que hoje não vai ser diferente, né? E a Expresso também. Temos também a opção do Expresso com um toque de gin. Então, isso está trazendo uma boa experiência assim também, né? É importante a gente entender a coquetelaria como algo complemente. Não precisamos ficar em cima do muro e escolher, né? Ou o café, ou o drink. Acho que dá para fazer um trabalho bom em cima dos dois ali. E quem ganha é a pessoa que está ali na ponta, né? Com certeza. Eu acredito que você tenha feito de tudo um pouco, mas você tenha muitos drinks autorais, né? Você tem assim aquele que você fala assim, caraca, esse foi o melhor drink que eu já criei ever. Você tem um pouco disso, não? Eu sempre recomendo as pessoas estudarem bastante a coquetelaria clássica ali, em relação aos drinks, né? Pra gente entender a estrutura de tudo, né? Igual como um bom café, a gente tem que entender os princípios, fundamentos, para depois tentar coisas mais diferentes. Hoje a coquetelaria, eu vejo as pessoas, elas têm uma gana muito grande de trazer novidades, fazer coisas diferentes, mas muitas vezes a base ela não está tão bem resolvida. Então eu trabalho muito a parte dos clássicos, e aí em cima da parte dos clássicos eu gosto de trazer algumas releituras em cima desses drinks, né? O meu ponto de vista em relação a eles, como que eu posso apresentá-los. E em relação ao café, vamos falar que o meu drink hoje da feira, de orgulho assim, que eu estou deixando esse legado aqui pro festival, é uma versão do Espresso Martini com um toque de caramelo salgado. Uau! Então, que também tá ali no Ristretto também. Então a gente tem a nossa vodka é uma vodka incrível, ela tem uma mineralidade bem agradável. Nós temos o excelente café deles e um licor de café lá do Felipe, que é feito à base de uma cachaça também, então já vai trazer uma característica mais brasileira também. E aí a gente tem o xarope de caramelo salgado da Dilute que complementa ali. Que delícia, gente! Hoje é o meu preferido aqui. Tô com vontade de provar de tudo um pouco aqui. Que tanto assim, se você colocar numa balança, que tanto que equilibra ali a cerveja, que é uma bebida, né, mundialmente conhecida e consumida em comparação aos drinks. Olha, você acha que assim tá começando assim a ver realmente, né, uma medida paralela? O que você pensa a respeito? Porque eu vejo assim, antigamente as pessoas ligavam muito drinks à mulher. Não existe isso mais hoje. Não existe. Os homens, principalmente o Negroni, é um drink que, né, o público masculino gosta muito e feminino também. Mas eu tenho visto assim em festas, em eventos, muita gente buscando por drinks, né? Como é que você vê essa ascensão?
Eu acredito, Tati, que é muito ocasião de consumo e momento, né? Padrão e tudo mais. A gente teve isso lá atrás com vinho, né? Então vinho, e aí chegou um determinado momento as pessoas queriam alguma coisa que não fosse tão formal, então migraram. A cerveja, ela veio no boom, principalmente por conta das artesanais. Sim. Então muita gente começou até a fazer cerveja também. Eu estou em Florianópolis hoje e é impressionante como Santa Catarina tem isso bem resolvido, a questão das cervejas. E é como você disse, né? O drink ele acabava suprindo aquele lado mais da mulher, porque a cerveja, eu sempre falo que a cerveja, a ocasião de consumo da cerveja é mais uma coisa de celebração, de você estar entre amigos, de você brindar e festejar, e o drink ele é muito acolhedor, mas num contexto individual mesmo, né? Quando a pessoa, geralmente ela tá sozinha, ela vai tomar um drink, é um momento mais dela, pessoal, ela tá se permitindo. A cerveja é mais coletiva. A cerveja é mais coletiva, então verdade. é difícil 4 amigos sentarem numa mesa e hoje já é mais comum 4 amigos beberem, cada um seu drink. Mais fácil eles beberem a cerveja, brindar, e aí cervejas e cervejas. E mulheres não, né? Elas precisam desse momento delas também, mas eu acho que hoje está bem eclético. E o ponto positivo do drink é que o drink ele pode ser moldado dentro do paladar e da ocasião daquela pessoa, do que ela precisa, né? Se a gente fala de um vinho, se a gente fala de uma cerveja, por mais que tenha vários estilos, o produto não tem muito o que fazer com ele. Você abre a garrafa de um vinho, por exemplo, de uma cerveja, aquela receita ela já está definida. Exatamente. O coquetel não, ele é uma mistura de vários elementos que você consegue moldar de acordo com o que a pessoa espera. É isso aí. E dentro do coquetel, por exemplo, você consegue trazer um vinho, um café, uma cerveja, uma base destilada, e aí você fazer um trabalho mais personalizado. Então, equilibrar a doçura, amargor, equilibrar a doçura, isso, né? você pode até harmonizar uma cerveja, um vinho, com um serviço, um padrão, né, dependendo do que você vai comer, mas o drink ele ainda é mais versátil no ponto de que você pode pegar a mesma cerveja, pegar o mesmo vinho e colocar algum outro elemento e misturar na hora algo personalizado, né? Se eu estivesse num bar te recebendo, eu ia te perguntar, primeiramente, eu te oferecer um copo com água, ia te perguntar se eu poderia te surpreender com algum drink, e aí você me daria um perfil, eu ia te perguntar se você gosta de cítrico, amargo, frutado, entre outras coisas. E eu faria algo que estivesse dentro do seu agrado, assim. E o legal é que, falando em cerveja, né? Hoje a gente tem um monte de cerveja com café também, né? Sim. Então, assim, nesse ponto, a cerveja ela se torna um pouco mais individual, porque se você vai tomar uma cerveja artesanal, como você falou aí, você pode escolher aquela cerveja que agrada ao seu paladar. Mas quando a gente fala de uma cerveja, né, mais coletiva, realmente é o senso comum. Você tá falando de drink aí, eu achei muito legal, porque olha só, hein, que interessante, eu fui remetida agora lá na infância, porque quando eu era pré-adolescente, vamos falar assim, minha mãe recebia muitos amigos dela em casa. Cara, eu lembro de uma bebida que era assim, auge mesmo, e que eu realmente, me desculpa, eu gosto de Negroni, mas se eu tomar puro, eu não gosto, que é assim, Campari, cara. Campari. Tinha umas bebidas assim que teve uma época de ascensão, né? Era de uma galera de uma geração que gostava de tomar Martini, Campari, aquela coisa da cerejinha, né, no drink ali e tudo mais. Acho que hoje as pessoas preferem um drink com mais audácia, né? Mais misturas, mais experiências diferenciadas, assim. Com certeza. A gente pega o próprio Campari mesmo, como você colocou. Ele é um drink que poucas pessoas... as pessoas hoje são mais abertas a essa bebida específica, né, esse bitter italiano, mas há um tempo atrás ele não era tão popular em dose, ninguém bebia. Isso não é uma cultura nossa do brasileiro. Eu acho que de bebidas destiladas ou compostas nós temos o hábito talvez de beber uma dose de cachaça e agora, né, olhando mais uma coisa americanizada, uma dose de whisky, mas a gente não tem o hábito de beber uma dose de gin, uma dose de rum, entre outras coisas, e o Campari também. Então a coquetelaria ela conseguiu também servir de palco para que essas bebidas pudessem brilhar também, né? Então hoje muitas pessoas têm uma transição quando a gente fala na coquetelaria, até ali
final dos anos 2000, por exemplo, começo, enfim, na transição, tinha o clube do uísque. Não sei se você vai lembrar. Era muito comum as pessoas compravam sua garrafa de uísque e aí colocavam o nome e tudo mais. Ia lá, né, consumindo assim. Depois isso se perdeu porque começou a vir gin tônica, vir vários, o próprio Negroni mesmo, aí resgatando o Campari, né? Então o Brasil, isso, né, uma enxurrada. E aí as pessoas pararam de beber uísque. Aí uma próxima geração que veio começou a achar o uísque como uma bebida mais careta, aquela coisa mais de tiozão. filme, intimista, tiozão, aquela coisa, o cara que chega em casa, liga um jazz, a banheira, aquela garrafa de cristal e tudo, só que aí novamente a coquetelaria ela resgatou o uísque de novo. Então hoje você pega um pessoal de 20, 30 anos que passou a conhecer o uísque, Campari ou mesmo gin por conta de drink. Com certeza. Então ele vai trazendo esse resgate também. Que tanto você pode falar pra gente sobre a capacitação dos profissionais aqui no Brasil? Com certeza você já treinou muitos que hoje atuam e que devem estar brilhando por aí, mas você tem também a oportunidade de visitar muitos estabelecimentos, de conhecer profissionais de todos as performances, né? E você acha que o mercado hoje ele ainda carece de muitos profissionais capacitados? Olha, sim, hoje a gente tem um problema com a nossa profissão, que ela não é regulamentada de fato. Então, um profissional de bar, muitas vezes ele migra através de outras experiências ou situações. Às vezes é um garçom, alguém que vai fazer um freela, como eu, acaba ficando. Hoje as pessoas elas já idealizam mais, ela já tem um contexto. Pega um rapaz mais novo, ele tem a definição que ele quer ser um bartender, então ele já vê isso como profissão, como carreira de fato. Mas ainda falta um certo aperfeiçoamento. Eu acho que hoje as redes sociais elas estão aí para encurtar muitos passos, muitos diálogos, né? Então quebrar várias barreiras. Digamos que teve toda uma geração que veio derrubando mato no peito para a gente poder fazer e estar aqui conversando, estreitando esses laços. Mas ela também dá uma falsa sensação de que tudo é mais fácil. Então eu vejo que muitas pessoas elas não querem viver o processo, elas querem pular algumas etapas. E aí fica aquela falta de base. Eu, por exemplo, eu tenho um curso de coquetelaria, além do trabalho que eu faço, inclusive segunda-feira agora começa mais uma turma em Florianópolis, se chama Tom Oliveira Ensina, que é um curso de formação de fundamentos. Porque nas consultorias que eu faço, por exemplo, eu senti muita falta, alguns profissionais e os bares que eu visito também, eles me questionam sobre técnicas mais avançadas, mas aí quando a gente vai ver a parte básica, que é uma execução de um coquetel, um armazenamento mais adequado de insumos, ou mesmo uma receita clássica risca, tem as falhas. Então a gente precisa primeiro fazer as colunas, né, para depois... Claro, você tem que ter a base, a sustentação, né? Você abrir um YouTube e ter um tutorial ali mostrando alguém fazendo um drink, você não pode simplesmente achar que você já é o cara capacitado. Quer ver o maior exemplo disso? A gente pega hoje um Google, né? Tem um site que se chama GeForce Guide. Então ali tem catalogado mais de 1000 receitas. Só que qualquer pessoa pode olhar lá e ver um receituário. Só que a gente só vai conseguir fazer realmente um drink quando a gente entender de bases, de balanço, de proporções, conceitos de diluição, entre outras coisas. Eu não sou padeiro. Se eu abrir o meu celular aqui, eu vou ver a receita de pão. Será que eu vou conseguir fazer um pão seguindo apenas a receita ali? Eu posso até fazer, mas não vai ser o melhor pão porque eu não tenho aquela experiência necessária. E você falou aí, eu liguei muito ao café, né? É tudo isso, total, né? É diluição, é quantidade, é temperatura, né? No drink você usa muito isso, gelo, diluição na água. Ó, chegou café aqui, ó. Imagina, opa! Imagina nosso querido Edu ali, que esteve aqui com você, né, uns dias atrás também gravando, recentemente, um menino sensacional, um prodígio, né? Sim, ele é maravilhoso. Ganhou o brasileiro, vai disputar, vai nos representar muito bem agora no Mundial. Imagina eu ver ele vaporizando leite, eu também vou conseguir. E achar que né? Não é. Vamos tomar esse cafezinho aqui da Três Corações. Saúde. É o Florada, saúde. Vamos dar um golinho aqui. O estúdio tá frio, gente. Mas é isso, a gente ter a base para qualquer coisa é fundamental. E o curso é muito sobre isso e também a minha troca com esses profissionais. Não querendo dizer que eles estão fazendo de jeito errado, apenas apresentando formas para que eles possam fazer de maneira mais completa. Legal. Uma curiosidade minha, assim, tá?
É muito arriscado o uso de determinadas frutas, por exemplo, em drinks? É muito arriscado se você não respeita ali questões de armazenamento, durabilidade. Por exemplo, limão, suco de limão. É sempre recomendável que você faça um estudo na sua operação para você ver exatamente as quantidades que você vai precisar naquele dia ou naquela noite e nunca, em hipótese alguma, guardar para o dia seguinte, porque ele oxida, ele pode gerar algumas complicações intestinais, coisas do tipo, e a gente tem que pensar sempre que nós estaremos oferecendo e alguém vai estar consumindo aquele produto, né? Então é muito do que você gostaria para si mesmo, né? Se eu não quero beber um suco oxidado, né, uma fruta passada, uma fruta devidamente mal higienizada, ou talvez uma higienização, mas não teve uma sanitização adequada, é muito comum uma coisa que a gente faz, por exemplo, a gente lava as frutas ali com um sanitizante, né, não sei como vocês chamam aqui, que boa, água sanitária. Mas aí o processo do enxágue também é importante, né? É porque às vezes a gente vê assim, claro, que não é num estabelecimento, né? A gente vê muita gente em rua fazendo. E eu acho isso muito perigoso, né? Se você realmente não tem um procedimento, um protocolo ali de limpeza, armazenamento, isso aí, além de alterar, né, o sabor do drink, isso aí traz essas questões. E especiarias? Você gosta de trabalhar muito com especiarias? Eu gosto de trabalhar com especiarias, né, em algumas situações. Questões de defumação, por exemplo. Uma coisa que eu nunca recomendo, ainda é muito comum, eu vejo em alguns lugares, por exemplo, sementes em gin tônica. O gin, ele já é feito de zimbro. Então, se você quer aquela semente que você coloca ali de zimbro, por exemplo, ela não vai trazer mais sabor ao seu drink. Muito pelo contrário, vai ser uma coisa que vai te incomodar, vai atrapalhar a sua experiência. Aquela coisa na sua boca e tudo mais. Se você quer que tenha mais zimbro além do que já tem, vale você fazer uma infusão, depois fazer uma filtragem, tudo bem, não deixar aquilo. Então são coisas que a gente usando com sabedoria faz todo sentido. Anis, por exemplo, é algo bastante complicado. Então muitas vezes acaba matando a matéria-prima, né? Imagina se esse café maravilhoso que a gente está bebendo aqui, imagina se eu jogar uma estrela de anis dentro dele. Ou uma colher de açúcar ali. Primeiro que eu vou ter que sair escoltado daqui, né, se eu jogar açúcar ali. Você vai apanhar. Você vai apanhar. E segundo, porque, né, eu vou estar totalmente... vou estar desrespeitando a matéria-prima. Imagina o produtor, o trabalho que ele teve de fazer a mesma coisa a gente ali, né? Nosso gin, ele é feito na Serra Catarinense e o processo, ele é todo artesanal. Temos nossos botânicos, temos a nossa horta. Então, todo o trabalho que a Camila e o Ramon fazem, né, para fazer a destilação, para desenvolver, para na primeira oportunidade a pessoa jogar um energético, por exemplo. É verdade. Eu acho muito legal essa defumação que você falou, a canela em pau, né? Canela em pau. Fica bem legal, né? Canela pro Negroni com toque de café é sensacional. Fica muito legal mesmo. E eu gosto também das especiarias brasileiras, né? Cumaru, por exemplo, algo que agora está em evidência, né? Mas é nosso. Você já usou baru em algum deles? Já usei baru. Baru é tão legal, né? Eu já usei baru. Eu tem um tipo de leite que é muito usado num tipo de coquetelaria tique, mais tropical, e eles utilizam o orgeat, que é um leite de castanhas, né, a receita internacional e tudo mais. E aqui no Brasil eu gosto de trabalhar com os oleaginosos brasileiros. Então já fiz de baru. Acaba sendo um pouco caro, né? A gente sabe que é um insumo... A castanha de baru é cara. Enfim, o Brasil ainda tem esse problema, né? De mandar tudo que é bom, né? A gente exportar o que é bom e a gente acaba ficando com a parte não tão boa e mais cara, por isso. Porque tem que girar a economia, entendo, mas, né? Mas eu já usei baru e tive bons resultados. Você prepara o seu próprio limoncello? Também preparo o meu próprio limoncello. Olha essa pergunta, gente. Também preparo o meu próprio limoncello. Porque assim, quando a gente tem que pensar muito, e é uma política que a gente tem na Verve, isso eu sempre carreguei comigo também, na questão da sustentabilidade também, de minimizar custos. Se a gente pegar a casca de limão, ela é algo que a gente já vai descartar naturalmente, né? E você pega um limão, não é caro, vamos pegar limão siciliano. Primeiro que não é brasileiro, temos vários tipos de limões aqui, mas mais comum na coquetelaria, até respeitando algumas receitas clássicas. Então a gente vai utilizar o suco, vai sobrar casca. Vai sobrar casca,
eu consigo trazer uma aplicação bem interessante para ela e otimizar aquele insumo da melhor maneira. Então, eu gosto de fazer um limoncello com toque de casca de tangerina também. Que legal! E aí fica bem interessante. A tangerina, ela tem, além do sabor mais adocicado, ela tem uma nota aromática muito interessante, né? Você pode falar pra gente, assim, se você tiver, né, ou se não sei se são vários, o drink mais exótico que você já preparou? Olha, o drink mais exótico que eu preparei foi o que me garantiu o campeonato da Tio Pepe esse ano, né? Então esse ano rolou um campeonato Tio Pepe, é um vinho de Jerez. E eu ganhei a etapa nacional e fui disputar o Mundial na Espanha. E alguns meses atrás. Infelizmente, não voltei com o caneco mundial, mas voltei com bastante experiência na bagagem. E aí, esse drink exótico que me garantiu essa oportunidade foi uma versão de martini, onde eu infusionei o gin em ostra. Ostra. Uau, realmente! Esse é exótico, gente! Então, porque eu queria levar para eles o sabor... Ainda mais porque o ostra, assim, a Espanha tem uma pegada muito de frutos do mar, né? O pessoal valoriza pra caramba e é delicioso, né? Eles têm isso, o vinho deles também tem uma mineralidade muito boa, porém eu queria que eles sentissem o sabor de Santa Catarina. Então eu queria que eles sentissem o sabor tanto da Serra Catarinense, por conta do nosso gin, quanto do mar de Florianópolis. Eu tenho uma parceria com o pessoal do Extravagante, que é uma fazenda de ostras lá, eles fazem um trabalho social bem legal também. Então eu queria levar a identidade deles de alguma maneira. Então foi muito bem aceito lá, uma coisa muito exótica. Tinha que passar primeiro pela etapa nacional, né? Então consegui fazer com que os jurados daqui entendessem o conceito. Acho que foi também, de todos os coquetéis apresentados, foi o mais exótico, talvez isso por si só tenha... Acho que essa ousadia foi bem-vinda. E lá fora eles ficaram bastante impressionados. Inclusive eles me questionaram, né? Que tinha outra lá, que eu poderia ter feito todo o processo lá, e eu disse que não, que eu queria levar o meu ecossistema, né? O meu terroir para lá, digamos assim. Isso foi fácil de ser feito? Olha, foram meses de estudo para chegar numa proporção adequada, porque ou a ostra ficava tempo demais e acabava se sobressaindo perante o gin, ou ela não aparecia tanto. Então tive que achar um equilíbrio ali entre os dois. E aí quando a gente fala de coquetelaria, era um drink muito gelado, servido gelado. Só que quando ele vai aderindo à temperatura ambiente, a parte do aroma da ostra, ela começa a ficar muito evidente. E aí nem todo mundo gosta. A ostra não sei se vocês têm o hábito aqui em Brasília de comer ostra. Aqui em Brasília a gente tem muito receio, né? Porque a gente não tá à beira-mar. E eu pelo menos, quando eu quero comer algo assim, eu vou em um restaurante especializado. A gente não consegue se arriscar em qualquer lugar, ainda mais que ostra, né? Frutos do mar, no geral, né, são uma das piores intoxicações alimentares que tem, né? Se não devidamente higienizado. A gente come quando a gente vai pra beira-mar. Agora, aí eu tive que achar um método ali, um meio termo. E aí, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi como eu vou transportar esse insumo delicado em temperatura ambiente numa distância. Então, eu fiz um teste, consegui levar para São Paulo, né, onde a final foi, consegui ter um bom resultado ali. E aí veio o próximo passo. Como que eu vou fazer uma viagem de 18 horas? Mas aí, deu tudo certo. Como é que foi esse acondicionamento? Eu selei tudo em vácuo. Então, selei tudo, eu coloquei a mistura já filtrada dentro da própria garrafa, né? Selei ela, lacrei novamente, coloquei algodões e plástico bolhas ali em volta da garrafa por conta da pressão de avião, né, e tudo mais. Já perdi algumas garrafas, né, nesse processo. Então a experiência, e aí fiz como se fosse uma almofada de plástico, sabe? Mas selada a vácuo para que não tivesse nenhum contato com o oxigênio, com o produto. Então houve um privamento de oxigênio, então isso garantiu com que aquelas moléculas elas ficassem concentradas dentro da garrafa. Química pura. E aí na hora que eu cheguei lá, o primeiro passo foi freezer. Freezer por quê? Porque ele está condicionado. Então a partir do momento que você tira do freezer também, que ele vai aderindo ao ar, a oxigênio e temperatura ambiente, então o flavor ele abre, né? É como se eu abafasse esse café de todas as formas possíveis
e na hora que ele tivesse uma fração de contato com o oxigênio, né, todo o flavor ele... E aí eu consegui trazer o melhor do produto e fazer com que os jurados sentissem ali. Que top! Gente, daqui a pouco a gente vai filmar ali no stand o Tom fazendo um drink pra gente. Hoje não é um de ostra. Não é o de ostra, mas ele vai fazer, nós vamos registrar isso daí e complementar nesse bate-papo aqui para vocês acompanharem. Tom, agora tá aberto para você aqui, para você convidar o pessoal para seguir as suas redes sociais, né? Do pessoal que é seu parceiro, pode citar todo mundo aqui, depois a gente coloca ali, tá? Os arrobas, é aberto para você, pra gente poder finalizar esse papo muito gostoso. Nossa, gente, a gente fica com vontade de provar tudo. Bom, Tati, mais uma vez, obrigado pelo convite. Pessoal, trabalho incrível, e nem estamos no café ainda. É isso aí. Queria pedir para vocês acompanharem o Instagram, sou eu, Tom Oliveira, tá? Tem também a Verve Destilaria, empresa que eu represento. Hoje nós temos tanto o gin quanto a vodka, o Negroni pronto, produto bem interessante, vocês vão ficar impressionados. Nossos parceiros aqui da Valor Distribuição fazem um trabalho incrível aqui em Brasília. Para quem acompanha nas redes, tem um curso presencial de coquetelaria, como eu falei. Teremos uma turma nova agora na semana que vem, de segunda-feira, dia 11 até o dia 14, quinta-feira. E a nossa ideia é fazer esse curso em outras cidades do Brasil. Então, se você tem interesse, manda uma mensagem lá. Em algum momento, se a gente conseguir fechar a turma, vamos até você. Top demais. E quando eu for a Floripa, eu vou te visitar com certeza. Vai ser uma honra te receber lá. Já tô lá. Gente, é isso aí. Vamos continuar agora aqui com a programação do Coffee Brasília. E Tom, muito obrigada por esse papo delicioso. E como eu sempre digo, o café e também os drinks são a nossa melhor conexão. Até a próxima.